Psicóloga, psicólogo, esse vídeo é para você que quer captar mais pacientes, que quer conseguir pacientes de forma consistente, encher a agenda e não ter ali muitas variações ao longo do mês, né? Muita instabilidade. Então, se você não começou o atendimento ainda e está querendo, né, conseguir seus primeiros pacientes, ou se você já começou o seu atendimento, mas ainda não tem consistência, não tem uma agenda cheia, né, que te traga ali segurança e estabilidade, eu venho aqui trazer 10 ideias para você, né, aplicar desde estratégias simples, tá, até as mais complexas ali, mais robustas, para você aplicar no seu dia a dia e conseguir finalmente ter uma agenda cheia, né, e consistente, né, todo mês ali ter os seus pacientes, né, para gerar o seu faturamento mensal. Meu nome é Luísa Ferreira e eu ajudo psicólogos e psicólogas a captar pacientes particulares todos os dias na internet de forma ética e sem usar as redes sociais. Então, vou mostrar aqui os pontos positivos e negativos de cada estratégia, o que você deve considerar, né, na hora de aplicar essa ideia, aplicar essa estratégia no seu dia a dia para conseguir mais pacientes. Vamos lá? Coloquei aqui uma apresentação e aí eu coloco aqui a principal dor, né, de todos os nossos alunos e psicólogos que chegam aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, que é a seguinte: nossa, Lu, eu fiz aqui, né, psicologia, eu quero viver de psicologia clínica, eu fiz faculdade, né, assisti ali por anos, né, a fio, estudei, eu tô pronto, eu tô apto para atender os pacientes, mas eu não sei como, né, chegar até esse momento aqui, que é com o paciente na minha frente, porque não chega paciente, né, não brota paciente, não tem uma árvore de paciente que eu posso lá chegar, né, e atender esse paciente. Então, essa é uma dor, né, é uma situação muito comum de todos os psicólogos, porque você não aprende na faculdade a captar, a atrair, a conseguir os seus próprios pacientes. E para você exercer, né, a sua profissão, a sua área, a sua especialidade, você precisa do paciente ali na sua frente, né? Então, existe um gap, né? Existe uma janela aqui que não é ensinada para o psicólogo e ele mesmo tem que, né, ser ativo, ele tem que aprender sobre isso para conseguir exercer a profissão de fato. Então, o que a gente vê muito comum, né, é o psicólogo não conseguindo encher a agenda porque você não sabe encher a agenda, você não aprendeu, ninguém te contou sobre isso, né? Ou o psicólogo ele vai para as áreas mais corporativas, vai trabalhar como RH, em empresa e tudo mais, porque justamente não sabe, né? Ele quer atender, quer viver de psicologia clínica, ele fez a psicologia para atender o paciente, mas como ele saiu da faculdade sem saber aquilo, ele falou: nossa, vou ali para me contratar, né? Vou ali me inscrever numa empresa para trabalhar, para conseguir pagar minhas contas, né? Porque a gente tem a vida aí que vem surgindo, os boletos que vão aparecendo, então é muito importante. Eu fico feliz que você esteja aqui nesse vídeo querendo aprender mais sobre isso, né? Porque é uma habilidade, é uma técnica que você vai ter que aprender, né, para conseguir viver de psicologia clínica. Mas eu vou mostrar aqui 10 ideias para já você começar a fervilhar aí as suas ideias e começar a aplicar, porque é possível sim, tá? A gente tem muitos alunos aqui no nosso curso, né, do Máquina de Atração de Pacientes, que conseguiram, né, realizar esse sonho, que conseguiram sair daquela situação que sem ter nenhuma perspectiva, de não saber como encher a agenda, né, para conseguir pagar as contas, até viver esse momento, né, de viver a psicologia clínica mesmo, né? Então, vamos falar aqui, né, de ideias, estratégias para você conseguir de fato, né, viver da psicologia clínica. Então, vamos lá? Esse é o nosso propósito, tá? Do nosso canal aqui do YouTube. Então, vou falar para você, né? Atração de pacientes. Todos os nossos conteúdos aqui falam sobre atração de pacientes, como conseguir mais pacientes, né? Quais são as estratégias, o que a gente vem aplicando, né? E sugerindo para os psicólogos e terapeutas também, e outros profissionais da saúde, conseguir encher a agenda, né? Então, se inscreva no nosso canal se esse é um conteúdo que te interessa, né? Como conseguir mais pacientes, né? De forma ética, sem esqueminha, sem coisas antiéticas, então é de forma ética e sem usar as redes sociais também, tá? Eu vou abordar aqui algumas ideias de redes sociais e eu vou mostrar os pontos positivos e negativos, mas o que a gente vê muito comum aqui no nosso canal é que muitos profissionais da saúde não querem, né, usar as redes sociais, não querem se expor ali, então a gente traz ideias além das redes sociais para você
que quer conseguir mais pacientes, tá? Porque existem várias outras estratégias para você conseguir pacientes sim, tá? Então se inscreve no nosso canal, clica aqui, deixa uma curtida, fala, mostra pra gente que você gostou desse conteúdo pra gente produzir mais conteúdos semelhantes a esse, tá? E clica no sininho também para receber as notificações dos novos conteúdos. Então vamos para o vídeo, né, com as 10 ideias para você conseguir mais pacientes e encher a sua agenda de forma consistente, tá? Então vou iniciar aqui com a estratégia básica, que é o que todo psicólogo deve fazer, já fez e deve continuar fazendo, tá? Porque a gente fala muito aqui no nosso canal sobre estratégias digitais, né, do marketing digital, do marketing profissional, como você usar a internet a seu favor, mas antes disso, gente, existe a estratégia básica sim, que você deve manter e você deve aplicar no seu dia a dia, né, para conseguir pacientes. Então, vamos pensar, né, vamos voltar ali no tempo antes da internet, o que os psicólogos faziam, né, para conseguir os pacientes. Basicamente, né, você se formou em psicologia, aí tinha alguns ali que iam para a indústria, iam para empresas, ia para o mundo corporativo, mas tinha os psicólogos que às vezes conseguia, né, uma ajuda financeira da família, e aí abria um consultório, ou tinha ali já o investimento, né, para fazer, e abria um consultório, colocava uma plaquinha lá, né, colocava lá psicóloga, atendimento, colocava o telefone, né? Então as pessoas passavam ali na frente, via que tinha um psicólogo atendendo, né? Então ele abria um lugar físico, né? E já colocava ali, né? Já fazia o marketing dele, ó, coloca uma plaquinha, eu sou fulano de tal, eu sou Luísa Ferreira, psicóloga, atendo aqui, né? E deixava o telefone para a pessoa entrar em contato. E aí as pessoas também divulgavam, né? De forma física, né? Com cartão de visita, folder, né, entregava ali na região e aí ia divulgando os seus serviços, né? Então, hoje não se faz muito cartão de visita, né? Às vezes você chegou até a fazer um cartão de visita e tá aí na sua gaveta porque você não conseguiu distribuir todos eles, né? Porque quando a gente faz tipo 1000, né? 1000 cartões de visita e a gente não consegue divulgar em tudo, mas ainda assim é um canal, né, de divulgação que você pode fazer. Esses dias mesmo eu recebi, né, um cartãozinho na minha caixinha. Eu moro num condomínio que são vários conjuntos, né, são vários blocos de prédios, e aí a pessoa deixou ali, né, o cartãozinho na caixinha de correio. Então você pode, né, de repente, se você já fez, distribui ali, né, para os seus amigos, para os seus familiares, porque na psicologia a gente sabe que é difícil, né, você conseguir mais pacientes, porque você não pode atender seu amigo, você não pode atender seu familiar, né, você não pode atender pessoas próximas a você por questões éticas, né, então você tem que conseguir o paciente que, inclusive, não te conhece, né, isso é um processo de venda, né, que a gente fala que é mais desafiador mesmo, porque a gente que não, que trabalha com marketing, que trabalha com venda de produto e tal, você pode vender para seus amigos familiares, é muito mais fácil a gente vender para eles, né? Só que o serviço do psicólogo, muitas vezes, você não consegue, né? Você não pode fazer esse atendimento ali próximo, e aí você tem que, fica um pouquinho mais difícil de fato de você conseguir pacientes, né? Mas, não é impossível, tá? Então a gente vai mostrar aqui algumas estratégias também da internet para te auxiliar nesse sentido, tá? Então, um cartão de visita, se você for fazer, tá? Se você ainda tem a intenção de fazer um cartão de visita e distribuir, tem alguma ideia prática, né, para aplicar ali, divulgar, por exemplo, entre os seus vizinhos e tudo mais, coloque, né, as informações do digital também. Então, coloque suas redes sociais, coloque seu site, coloque ali um QR Code, tá? Para a pessoa já conectar com o seu WhatsApp, para ela não ter dificuldade para agendar a terapia com você. Então, assim, a gente tem que adaptar também o cartão de visita, né? A gente tem que tornar ele mais atrativo para o paciente marcar com você, tá? Mas o principal dessa estratégia, né, antes da internet, era o boca a boca, né? Então, gente, eu vejo muita gente falando na internet, nossa, que antes da internet você só contava com boca a boca, que daí demora muito tempo, né, que os seus professores provavelmente já falaram pra você, nossa, eu demorei 10 anos, né, demorei uma década pra formar minha cartela de pacientes, pra ter os pacientes que eu tenho hoje, a renda que eu tenho hoje. E de fato era mais difícil, né, porque você tinha ali recursos mais limitados do que a gente tem hoje com a internet. Mas o boca a boca eu gosto de reforçar muito aqui, tá? O boca a boca, o ponto positivo dele é que ele é muito forte. Quando alguém te indica, a pessoa vem querendo passar com você. Ele vai esperar, ele vai fazer um esforço a mais para te encaixar na agenda dele. Então, é um dos principais
é uma das principais ideias, uma das estratégias mais importantes de você valorizar sim, tá? Então, cuide para fazer um trabalho bem feito, para as pessoas te indicarem, né, os seus pacientes te indicarem para outros amigos e familiares também, porque isso vai contribuir sim para você encher a sua agenda de forma consistente, tá? Então não acha que só porque demora, né? O ponto negativo dessa estratégia, né, de fazer cartão de visita, de ter um lugar físico, é que você tem que investir, né, e tudo mais, demora sim, né? Porque daí você conta com a boa vontade do paciente te indicar, né? Ou de te indicar para as pessoas certas que também querem fazer terapia, que também tem poder aquisitivo para pagar a sua terapia, né? O problema é esse, que se você ficar só nessa estratégia, ela demora porque você depende dos outros, né? E aí você não quer depender dos outros, você quer crescer numa velocidade que não dependendo ali da velocidade dos outros te indicarem, né? Mas é uma estratégia forte sim, então a gente tem que continuar prezando para o atendimento de qualidade, né, realizar um bom trabalho, porque só de você realizar um bom trabalho, essa pessoa, muito provavelmente você vai ter pacientes ali que vão te indicar para outros amigos e familiares, vão trazer novos pacientes para você, e esses pacientes vêm com uma força muito grande de querendo marcar a consulta, realmente fazer a terapia com você, né, e não com outros profissionais, colegas e concorrentes, tá? Então continue com essa mentalidade de que demora sim. Eu não quero depender só disso, não quero crescer nessa velocidade de demorar uma década para conseguir encher a minha agenda, mas continue lembrando, né, que o boca a boca, eu costumo falar para todos os meus alunos, né, gente, o boca a boca é o melhor marketing que existe, que a pessoa chega. Se você demora para responder, se você teve algum imprevisto, se você tá com uma janelinha só na sua agenda, essa pessoa ela vai fazer um esforço maior para passar com você, tá? Então, continue com isso em mente. Saiba que realmente não é interessante só depender dessa estratégia, mas ela é importante sim para a gente continuar conseguindo encher a agenda de forma consistente, né? E é bem bacana quando chega pessoas indicando o seu trabalho. Então, vamos para a segunda, né, forma, um pouquinho antes da internet também, né? Antes da internet, o que as pessoas faziam ali, o que os psicólogos faziam para conseguir pacientes de forma mais rápida? Se associando, né, atendendo convênios, né? Então, aqui eu não vou me delongar tanto, porque a gente sabe que convênio, o ponto positivo dele, o ponto positivo dessa estratégia é que é rápido, né? Na grande maioria das vezes, não necessariamente. Mas a ideia, o benefício que a gente pensa ao se associar a um convênio é que ele já tem uma cartela de pacientes e ele vai indicar essa cartela de pacientes para você, né? Então, pessoas que não te conhecem, que não sabem que você existe, que não sabem que você realiza o atendimento, que você não faz terapia, vão passar a te conhecer. Então, você ganha visibilidade, é mais rápido porque tem um monte de gente ali nesses convênios querendo realizar, né? Que já estão pagando ali pelo convênio e estão querendo realizar terapia, né? Então, costuma ser mais rápido, mas o ponto negativo é que a gente sabe que paga muito pouco, né? E para o psicólogo ainda, a gente sabe que tem ali algumas especialidades médicas que ganham mais, cirúrgicas e tudo mais, que acaba aceitando até reembolso do convênio, né? Mas para o psicólogo paga muito pouco mesmo, né? Pelo que a gente sabe, é ali 20, 30 reais pela terapia. E aí, qual que é o lance? Que daí, se você recebe 20, 30 reais para você se sustentar, para você ter um conforto financeiro na sua vida e tal, você não vai conseguir atender o paciente por uma hora, né? Porque se você receber 20 reais por hora, você vai ter ali um faturamento mensal muito baixo, né? Então, o que os profissionais, os psicólogos acabam fazendo para compensar isso é atendendo um tempo menor. E aí acabam se frustrando, porque não consegue realizar um atendimento de qualidade, não consegue ajudar de fato aquele paciente, porque precisa de mais tempo, né, para ver a transformação no paciente. E aí acaba se frustrando na área também. Poxa, eu queria fazer psicologia, queria viver de psicologia clínica, mas fazendo um monte de atendimento para conseguir pagar minhas contas, eu não tô conseguindo atender com qualidade o paciente. Então, acaba se frustrando, decepcionando também, tá? Então, uma questão que eu gosto de comentar aqui, que vários alunos falaram com a gente também, é a seguinte: nossa, eu achei que iniciando, né, acabei de me formar, né, aquela pessoa que acabou de se formar em psicologia, iniciando os atendimentos em convênio, eu achei que eu ia conseguir fidelizar esse paciente, né, e depois de alguns anos que eu parasse de atender o convênio, ele ia continuar comigo. E aí, muitas vezes também, esse psicólogo se frustra porque vê que o paciente não se fideliza com você, porque ele está mais fidelizado com o convênio, ele está com aquela mentalidade de que eu já estou pagando um convênio, não vou pagar um negócio à parte, né? A grande maioria dos pacientes não continuam, né? Não sai do convênio para atender
para passar no particular com você. Então, esse é um alerta que eu gosto de colocar aqui. Se você acha que o paciente do convênio vai se fidelizar, por mais que você faça um bom trabalho, que muitas vezes você não consegue por questão de tempo, por questão de financeiro, dificilmente ele vai continuar com você, tá? A gente vê ali uma taxa de 10, 20% no máximo dos pacientes que continuam, tá? Isso é estatístico, é o que os nossos alunos nos contam. Então, se você ainda tem essa dúvida, se você acha que isso pode acontecer com você, pode ser diferente, fala, converse com colegas, pergunta, vê os colegas, alguns colegas que já atendem convênio, vê se eles conseguiram fazer, né, essa mudança para o particular, para ter mais qualidade de atendimento, mais qualidade de vida para si mesmo. Você vai ver que a realidade não é bem essa, tá? Então fica aqui esse alerta para você que para você não cair nesse tipo de pensamento, nesse tipo de estratégia que eu vejo que não funciona, tá? Então, dificilmente o paciente do convênio vai virar paciente particular. Então, se você sabe que só através de um atendimento particular você vai conseguir o valor que você merece, um valor justo pelo seu atendimento e vai conseguir realizar um atendimento de qualidade também para o paciente, não pense que esse é um caminho, que esse é um atalho, que esse é um caminho eficiente para você, porque esses pacientes do convênio não vão virar particular, tá? Próxima estratégia também que eu vejo, que eu já vi vários psicólogos falando pra gente eu acabei de me formar e daí pra eu ganhar experiência, pra eu ganhar mais visibilidade também, pra eu fazer networking, pra eu falar com pessoas, eu comecei a atender em ONGs, fazer serviços sociais ou fazer por um valor muito baixo, um valor social, ou até mesmo, assim, o psicólogo que começa já cobrando um valor muito abaixo do mercado. A gente sabe que tem profissionais que se sujeitam a um valor muito abaixo porque não tem segurança, não tem autoconfiança, né, e quer atender ali de qualquer forma, mas também dificilmente esse público do social, esse público de ONG ou esse público que quer pagar muito pouco por uma terapia vai te trazer pessoas, né, que queiram pagar um valor mais justo pelo seu atendimento, porque normalmente a gente fica no nosso círculo de pessoas, é uma situação financeira parecida com a nossa. Então as pessoas que dependem de ONGs, dependem de serviços sociais ou que estão dispostas a pagar pouco, ela vai te indicar para amigos e familiares que também querem pagar pouco. E ele vai chegar, muito provavelmente vai falar assim, nossa, eu passo com uma terapeuta, nossa, você paga R$200 pela terapia, eu pago 50 na minha sessão de terapia, toda semana, ela é ótima, vai lá, passa com você, e aí essa pessoa vai querer chegar lá querendo pagar R$50 também, né? Então, é muito importante que você esteja atento, né, à estratégia, o que você está querendo atrair, o que você está querendo realmente construir com isso, né? Se você está querendo ganhar experiência, se você está querendo fazer ali atendimento social, pelo social mesmo, né? Não é querendo angariar novos pacientes particulares que passem com você. Ok, essa estratégia é boa, você vai atender pessoas, você vai ter mais tempo ali na área da psicologia clínica, você vai ganhar experiência, mas não espere que esse paciente, né, te indique para potenciais pacientes pagantes, né, de valor justo, ou que esse paciente vai virar um particular e vai passar a pagar um valor justo pela sua terapia, né? Então, é semelhante aqui à questão do convênio, né? Você consegue, de repente, até pacientes de forma mais rápida, né? Porque tem ali pessoas querendo atendimento e não conseguem pagar, mas paga pouco, né, pro psicólogo. Então, é bacana de você alinhar a sua expectativa, né? Se você for atender, que é muito bacana, que eu vejo muito comum os psicólogos atendendo um valor social, mas é uma baixa porcentagem da sua agenda, né? Reserva um tempo ali da sua agenda para fazer o social, ou para atender em ONGs, ou para atender em determinados serviços, mas é para você fazer o social mesmo, né? Não espere, não entre com expectativa de conseguir pacientes particulares que pagam um valor justo nesse tipo de ambiente, tá? Estratégia número 4. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre as redes sociais. Então, quais são os pontos de redes sociais, né, que eu gosto de citar aqui, que muita gente fala sobre isso, você deve ter visto sim, principalmente se você navega pelo Facebook, pelo Instagram, você vai ver um monte de gente falando, né, do marketing, falando, nossa, como usar as redes sociais a seu favor, como conseguir pacientes nas redes sociais você consegue muito alcance, você vai conseguir um monte de gente interessada no seu trabalho, você vai começar a produzir conteúdo e vai ter várias curtidas, vai começar a aumentar o número dos seus seguidores, né? Mas eu gosto de pontuar aqui que rede social é uma estratégia que normalmente demora a médio e longo prazo, uma estratégia de médio e longo prazo. Por quê?
Porque a pessoa, a gente tem que lembrar qual que é o público. Assim, todo mundo tá nas redes sociais, certo? Todo mundo que você conhece tá navegando lá pelo Instagram e tudo mais. Mas o porquê que eles acessam as redes sociais? Eles acessam as redes sociais, eles acessam o Instagram pra quê? A gente tem estatística isso, né? Pra se entreter, pra passar tempo, pra se comunicar com amigos e familiares. Então, quando ele tá navegando pelas redes sociais, ele tá querendo consumir assuntos leves, posts leves, ele quer conhecer mais pessoas, ele quer seguir famosos, ele quer passar o tempo dele, ele não tá entrando na rede social para resolver um problema. Então é por isso que acaba caindo naquele cenário que a gente produz conteúdo, né? A gente vai lá, escreve sobre ansiedade, a gente vai lá, escreve sobre a depressão, quais são os sintomas da ansiedade, quando que você deve entrar em contato com um psicólogo. Você vai despertando o interesse naquela pessoa, né? E ela vai seguindo, né? Ela vai te seguindo, ela vai te curtir. Mas o que acontece na maioria das vezes? A pessoa curte, segue o seu perfil, às vezes ela já até tem um psicólogo, né? Só que ela segue o seu perfil, curte o seu perfil porque tem assuntos relacionados de interesse dela. Mas ela já tem um psicólogo e não vai agendar a sessão com você, ou ela simplesmente está lá, né, visualizando lá, mas ela não entrou na rede social para contratar um profissional da saúde, para contratar um psicólogo, né? Porque se ela entra lá e ela digita, né, psicólogo e tal, ela pode até achar, mas normalmente ela não entra, a gente sabe, a gente vê estatísticas que mostram que o paciente, a pessoa, ela entra lá na rede social para se entreter, então ela não está pesquisando por um profissional para atendê-la, né? Isso daí é um outro recurso da internet que você com certeza já sabe, usa todos os dias, que é o Google. Se eu tô com um problema, eu vou tirar uma dúvida no Google, no YouTube. Lembrando que o YouTube é o do Google, né? Então, se eu tô com um problema, se eu tô querendo contratar um profissional, se eu tô querendo comprar um produto, se eu tô querendo contratar um serviço, eu não uso a rede social para resolver esse problema. 99% das vezes. Eu vou lá pro Google resolver esse problema. O Google que me dá a resposta, ela me dá a resposta precisa e tal. E que é a estratégia que a gente vai falar mais pra frente aqui também, como utilizar o Google, né? A divulgação na internet lá do Google a seu favor, né? Então, rede social, você tem que criar um relacionamento sim, você tem que produzir conteúdo. Então, normalmente é uma estratégia que funciona, você vê gente lá tendo resultado, mas só quem tem resultado é quem também se dedica a essa rede social. É quem consegue produzir conteúdo, é quem consegue se relacionar com os seguidores, é quem consegue responder as dúvidas dos seguidores, quem responde direct, quem fica promovendo, né, conteúdo pra ir engajando, porque quando a pessoa, né, se ela cai na consciência de que ela quer passar com um psicólogo, ela vai lembrar de você, né? Então, porque ela tá ali todo dia vendo seus conteúdos. Então, ela precisa estar todo dia vendo seus conteúdos para lembrar de você quando ela precisar de você. Aí ela entra em contato, né? Aí vira quase como um boca a boca, né? Que daí ela vai querer passar com você. Nossa, essa pessoa já me ajudou tanto, já respondeu tantas minhas dúvidas, já me auxiliou com tantas orientações que se eu quiser contratar um psicólogo, nossa, eu vou lembrar da psicóloga lá das redes sociais que tá publicando conteúdo sempre, né? Vou ver se ela tem disponibilidade para me atender. Então, pontos positivos é que você ganha alcance, porque tem muita gente nas redes sociais mesmo, mas é uma estratégia que demora mais tempo do que as pessoas acham, que acha que vai começar, publicou um post lá, acha que vai ter paciente já interessado em marcar a consulta com você. Não, não é assim, você realmente vai ter que produzir conteúdo, tá? E se relacionar com as pessoas lá nas redes sociais, para conseguir o resultado a médio e longo prazo. Mas aí vem o aluno do máquina e fala assim, nossa, Lu, mas e se eu anunciar no Instagram? Porque daí eu vou acelerar os meus resultados. Muita gente recomenda essa estratégia de anunciar no Instagram. Eu mesmo utilizo anúncio no Instagram. Você provavelmente já deve ter visto um anúncio meu no Instagram, um anúncio no YouTube, para acelerar os nossos resultados, né? Mas qual que é a grande questão de anunciar no Instagram? E aí eu vou falar a diferença de anunciar, por exemplo, no Google. Que no Instagram, ele tá lá de novo. Você tem que pensar sobre a ótica da pessoa que está acessando o Instagram. Ela tá lá para se entreter, ela tá lá para se relacionar, para passar o tempo, né? E aí ela vai ver o seu anúncio no feed dela, né? E muito provavelmente não é o que ela tá pesquisando. Ela não tá querendo aquele tipo de serviço naquele momento, naquela hora. Porque se ela tivesse querendo, ou ela ia entrar em contato com amigos e familiares para pesquisar, né, indicações, ou ela ia para o Google pesquisar, né, o profissional para atender ela. Então, você vai conseguir
acelerar os seus resultados em termos de curtidas, principalmente. Você vai ter mais curtidas, vai ganhar visibilidade no seu Instagram, mas você vai ver, né? Muita gente fala, nossa, eu já até testei, já cliquei lá no botão impulsionar, promover, né, do Instagram, mas eu não tive nenhum resultado. Alcançou milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas, e ninguém entrou em contato comigo. Gente, ninguém entrou em contato com você porque de fato você consegue, né? O que você consegue lá no Instagram quando você vai anunciar? Você consegue selecionar a região, né? Então, eu tenho um consultório aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Então, vou anunciar aqui num raio de 5 quilômetros do meu consultório, né? Se você atende um local físico, por exemplo. Eu vou anunciar só para mulheres, porque eu vejo que mulheres me contratam mais, e eu vou anunciar ali para a faixa etária da mulher de 30 a 40 anos. Legal. E aí você vai distribuir o seu anúncio. Aí você vai ter que fazer um post, né? Uma imagem ou um vídeo, e uma descrição e um botão, né? Você vai colocar lá o botão para ela entrar em contato, por exemplo, pelo WhatsApp com você. Mas poucas pessoas vão clicar naquilo lá. Por quê? Porque é como se estivesse panfletando, né? Na rua, assim, entra em contato comigo se você tem interesse, né? Você consegue filtrar melhor o público, mas você não sabe se a pessoa está querendo o seu atendimento. Então é por isso que a gente tem poucos resultados também quando mesmo anunciando, tá? Aí, quando a gente pensa em anúncio, o benefício é a velocidade, né? Então você consegue alcançar muito mais gente, né? Quando você impulsiona lá, quando você coloca dinheiro na plataforma para ele mostrar o seu post para as pessoas. Mas é uma estratégia mais complexa, tá? Eu coloquei aqui complexo porque a pessoa acha que é só publicar um post e uma descrição, clicar lá no promover que vai chover de contatos e de gente querendo marcar a consulta com você, mas você está usando a ferramenta que eu digo errada, né? Ou você está usando ela de uma forma inadequada mesmo, porque é uma estratégia mais complexa. Eu anuncio lá, mas eu tenho a minha estratégia é robusta. Eu tenho lá o anúncio, eu produzo conteúdo, eu distribuo, eu chamo a pessoa para seguir meu Instagram, aí depois eu falo com ela, eu produzo mais conteúdo, e aí depois eu faço um evento gratuito, aí eu mostro para ela várias informações. Então, assim, é muito mais complexo do que a grande maioria das pessoas fala, né? Então não é simples. Então chega muito aluno para mim e fala, nossa, Lu, eu não consigo ter consistência na produção de conteúdo, eu não consigo ser frequente, eu não sei gravar vídeo. E, gente, a amabilidade uma habilidade mesmo que você tem que desenvolver, é quase que uma segunda profissão. Você realmente vira um influencer, você realmente vira um produtor de conteúdo. Então, quando você usa a estratégia de forma adequada para você ter resultado, você tem ali duas atividades bem grandes no seu dia a dia, tá? Numa rotina, você vai ter os atendimentos e você também vai ter que se dedicar mais tempo, entender melhor a ferramenta ou contratar uma empresa, né, para te auxiliar nessa divulgação. Então, só queria deixar claro isso, que não é tão simples quanto a grande maioria das pessoas fala aí, ou quanto muita gente pensa, né, que é só uma questão de tempo, que é só ir lá e escrever. Não, tem que ter uma estratégia muito clara e bem definida para você conseguir ter resultados no Instagram, tá? Tanto da forma orgânica, sem investimento, e anúncio também, né? Então, lembrando aqui que além de ser uma estratégia complexa, você tem que realizar um investimento dentro da plataforma. Legal. Aí, eu coloquei aqui a questão da consulta online, né? Então, da terapia online, da sessão de terapia online com o seu paciente. Eu gosto muito de falar dessa questão porque a gente consegue um alcance muito maior. Então, se você tem um consultório, se você aluga um espaço, se você aluga uma sala, ou se você tem seu próprio consultório, né? E realiza o atendimento lá, e é o tipo de atendimento que você mais gosta de fazer, porque você já testou o atendimento online e não gostou muito, eu gosto de recomendar para os psicólogos, de repente, fazer uma forma híbrida, né? Atender ali no físico e também oferecer para alguns tipos de pacientes, para algumas situações específicas, o online também, né? Porque a gente sabe que tem uma proximidade muito menor, é mais difícil de realizar a terapia por vídeo, né? Você não tá vendo a pessoa toda, tem toda a linguagem corporal que a gente acaba perdendo um pouco, tem que garantir que a pessoa esteja num lugar reservado e seguro para ela realizar a terapia com você e tudo mais. Tem os pontos negativos, sim. A gente sabe que quando a gente encontra o paciente, né, no ao vivo, né, no presencial, é melhor e normalmente é mais fácil de conduzir a terapia, né? Mas o ponto positivo da estratégia de você passar a atender no online é que você ganha mais alcance. Então, se você não tá com a agenda cheia, né,
e tá querendo mais pacientes, eu recomendaria você abrir alguns horários ali, flexibilizar a sua agenda para atendimento online também, porque pode ser que tenha pessoas interessadas em passar fazer a terapia com você, mas que ou não querem fazer no presencial, porque em São Paulo, por exemplo, a gente pega trânsito, a gente demora, eu realizo minhas sessões de terapia todas online, porque é difícil de eu me locomover até a minha terapeuta e eu quero realizar a terapia com ela. E aí eu opto por fazer online, então é bacana que ela abre essa condição para mim. Então é interessante de você reavaliar. Se você é aquela pessoa que só gosta de atender no físico, pensa com um pouquinho mais de carinho para atender alguns pacientes no online também, ou até você ter a sua agenda cheia de pacientes físicos, né? Pensa nessa flexibilidade que normalmente favorece a sua agenda cheia, tá? Sétima estratégia, então a gente está falando aqui sobre networking. Então, qual que é a importância, qual que é a relevância de você fazer um networking, né, com outros profissionais? Principalmente eu falo outros profissionais da área da saúde, como por exemplo psiquiatra, como por exemplo nutricionista, até um fisioterapeuta. Teve um aluno nosso que falou que fez uma parceria com um fisioterapeuta porque ele era específico da área de psicologia para esporte, né? Então atletas e tudo mais, e o fisio trabalhava com atendimento também de atletas, e aí havia essa troca, né? Então é muito rico a gente ter também uma rede de networking profissionais para te indicar. Então são uma troca, né, de indicação, e aí você tem que pensar estrategicamente qual que é o profissional, né, que é interessante, que tem áreas correlacionadas com a sua, né? Nutrição, tem psicólogo que faz parceria com um nutricionista, porque o nutricionista identifica, né, que muito ali do sobrepeso do paciente, por exemplo, é compulsão alimentar, é transtorno mental, né? Então pode haver uma troca também. Olha, além da gente fazer essa dieta e tal, eu recomendo, né, que você procure um atendimento psicológico, eu tenho aqui até uma pessoa para te indicar, e aí o psicólogo também pode indicar para o nutricionista, né? Então, olha, recomendo. Então pode haver muitas trocas ricas entre profissionais da saúde, e a gente muitas vezes acaba ficando preso só no seu mundinho, você ali com aqueles problemas, não tô conseguindo paciente e tudo mais, e aí muito provavelmente tem um outro profissional da área da saúde com esses mesmos problemas que vocês podem trocar ali de pacientes, né? Então é muito bom, é uma indicação, né? Um boca a boca também, só que não é de paciente para paciente, é de profissional para paciente. Essa indicação costuma ser muito forte também, é que nem um boca a boca lá. Então procure profissionais da área da saúde que não seja exatamente um psicólogo. É mais raro a gente ver psicólogo, né, indicando um ao outro. Mais colegas mesmo, eu tô com a agenda cheia, então eu não consigo te atender, mas passa aqui com o meu colega que eu também recomendo, né? Pode acontecer isso. Mas o interessante seria você fazer parceria em networking com outros profissionais da área da saúde que estejam tratando, né, pacientes que têm ali condições, né, que você poderia atender também. Aí um ponto de alerta que eu coloco aqui é em relação ao tempo, né? Qual que é o ponto negativo daqui que às vezes o que eu ouço nossa, Lu, fui lá, falei com um colega e aí só que eu não recebo nenhuma indicação, né? Às vezes a pessoa teve a intenção, foi lá, trocou uma ideia, né? Conversou com aquela pessoa, só que foi muito superficial e aí a pessoa não se sente segura, né? O outro profissional não se sente seguro para te indicar e vice-versa, né? Então aqui é uma estratégia que exige dedicação, tá? É um relacionamento que você tem que ter com esse outro profissional também, né? Eu vejo situações comuns, assim, também, que é bacana de indicar, que é dentro de uma clínica, né? Então, às vezes você trabalha numa clínica multiespecialidades. Então, tem ali um psiquiatra e você é o psicólogo e tem esse intercâmbio, né? E aí, muitas vezes, esse network funciona por quê? Porque esses dois profissionais estão se vendo com frequência, estão conversando, né? Estão tendo trocas ali constantes, né? Então é um relacionamento para você ter confiança de indicar aquele profissional, né? Você não vai indicar um profissional só porque ele chegou e falou assim, olha, me indica para o seu paciente porque eu trato isso, né? Então existe dedicação sim, tá? Eu tenho parceiros incríveis, muito incríveis mesmo, que desde 2019 a gente trabalha juntos e a gente tem essa troca e assim, a gente se fala com frequência, né? Porque o tempo todo eu tô vendo o trabalho dele, ele tá vendo o meu trabalho, a gente tem uma troca,
precisa de um serviço e eu preciso de outro, e daí a gente sabe que a gente vai ajudar, né, essa pessoa de forma muito mais complementar e rica, mas eu conheço o trabalho dele, por isso que eu indico ele, e ele conhece o meu trabalho, por isso que ele indica o meu trabalho, né, e a gente tá constantemente em contato. Então é importante que você tenha uma dedicação mesmo. Então, marca um almoço, realizem trocas de conversa no WhatsApp, façam lives nas redes sociais para você conhecer mesmo, ver se ele tem a mesma filosofia, mesmos valores, mesma forma de trabalho, né, ou parecida, para realmente você colher esses frutos, né? De nada adianta você chegar lá na pessoa, pedir para ela te indicar. Então, a gente tem que criar um relacionamento com esse outro profissional para você ver os resultados dessa relação também, né? Aí, a próxima estratégia que eu quero comentar com você é a estratégia da palestra. Então, assim, além do networking que a gente pode fazer com um profissional da saúde, né, direto, no 1 a 1, a gente pode fazer parcerias com empresas. Então, qual que é essa forma de parceria com empresas que a gente recomenda? Por exemplo, ofereça uma palestra sobre saúde mental para escolas, para empresas, para o mundo corporativo, né? Então, vá perto de onde você mora, de onde você atende, né? E ofereça, mostre lá o seu trabalho, faça uma apresentação bonitinha e ofereça esse tipo de palestra, né? Ou vê qual que é a demanda, né? Pergunta se existe alguma possibilidade de vocês realizarem um trabalho juntos, porque ao oferecer uma palestra gratuita para uma empresa, para uma escola, você pode gerar interesse, né? Despertar interesse em potenciais pacientes. E aí, ao final da palestra, você deixa os seus contatos, né? Olha, para dúvidas, eu fico à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato, eu tenho a agenda disponível também. Entre aqui em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Ou no meu site. Então, é importante que você deixe os seus contatos também, deixe isso claro, né? E aí, uma das formas que você pode abordar a empresa, a escola, né? Por exemplo, no janeiro, né? Mês de janeiro é importante e é reconhecido como o mês de saúde mental. Ou setembro também, que eu acho que fala muito sobre a questão do suicídio, né? Então, são momentos, são datas ao longo do ano que você pode usar como argumento justificativo para aquela empresa ou para aquela escola, né? Dar uma palestra sobre aquele assunto, né? Não necessariamente precisa ser nessas datas, mas é uma boa oportunidade, né? Para você colocar ali como uma sugestão. Então, o ponto positivo é que você tenha visibilidade, né? Então, você tá ali falando com um público que pode despertar o interesse em agendar com você, mas o ponto negativo é que nem sempre é de imediato, né? Então, às vezes você não recebe contato nenhum, ou às vezes você recebe contatos e a pessoa não fecha, né? Porque, de novo, a pessoa não tá atrás desse serviço, desse atendimento. Ela tá ali recebendo um conteúdo, uma palestra, uma informação, ela despertou interesse, mas nem sempre é de imediato, ela não vai fechar com você logo de cara. Mas só de você ir lá, você ganha experiência, você faz um networking também, e você também é interessante porque você realmente ganha visibilidade, né? E aí você tem que pensar estrategicamente quais são as empresas, né, que tem esse público que poderia agendar com você, e escolas também, né? Então o ideal é que você procure ali locais pertos, né? E também fazer palestra online, né? Por que não oferecer uma palestra online? Tem várias empresas que estão trabalhando 100% home office ou vários dias home office, né? Então você pode oferecer também uma palestra online, né? E aí para isso você entra em contato com o RH da empresa, você entra em contato ali com o time, né? Por e-mail, né? Por telefone, procura sites, né? E pode oferecer uma palestra aí gratuita, lembrando sempre, claro, de mostrar os seus contatos no final dessa palestra, né? Maravilha! E agora estamos chegando aqui para o final desse vídeo, que é uma das estratégias que eu mais gosto e mais recomendo por ver retorno rápido, né? Pro psicólogo encher a agenda, né? E é de forma consistente, né? E é flexível, que é através da divulgação dos seus serviços no Google. Então, poucas pessoas falam sobre isso, né? Muito se fala sobre redes sociais, sobre como fazer posts, como produzir, como gerar interesse na sua audiência, nos seus seguidores, como fazer a pessoa agendar a consulta com você.
mas pouco se fala sobre a estratégia do Google e eu acho que é uma das estratégias mais eficientes que o psicólogo tem na mão de recurso para fazer. É mais simples do que produzir conteúdo e traz resultado mais rápido, né? Então vamos aqui falar das duas estratégias de como você utilizar o Google a seu favor na divulgação dos seus serviços. Então, a primeira estratégia que eu coloquei aqui é a estratégia que você não precisa gastar nenhum dinheiro, né? Investir nenhum dinheiro nessa plataforma, que é através de blog. Então, você pode produzir conteúdos, né? Você cria ali um site, cria ali um blog, né? E passa a produzir conteúdos relacionados ao seu atendimento. Então, se você é psicólogo, especialista em ansiedade e depressão, que são as principais condições ali que os psicólogos atendem, produza conteúdo sobre isso, porque tem um monte de gente, tem milhares de pessoas pesquisando na internet, pesquisando no Google, como tratar a ansiedade, sintomas de ansiedade, como detectar a ansiedade, quais são os tipos de terapia para ansiedade. Então, você pode aparecer para essas pessoas no Google se você tiver um blog post, porque você vai estar falando sobre aquele assunto e se a pessoa fizer uma pesquisa relacionada ao seu blog post, o Google pode passar a indicar o seu blog post como resposta para aquele paciente. Então, neste momento, você pode gerar interesse nele de agendar a terapia com você. Então, nesse blog, você vai explicar, né, as dúvidas comuns dos seus pacientes para potenciais pacientes, né? E você vai colocar lá o seu contato, né? Então, para mais informações, entre em contato, chama no WhatsApp, se você quiser agendar uma terapia, né? Vamos conversar, e aí você coloca lá o seu botão de WhatsApp para ele entrar em contato com você. Então, é uma estratégia que tem um alcance muito bom, é um alcance diferente do Instagram, porque no Google a pessoa está pesquisando aquele assunto. No Instagram não, lembra? No Instagram a pessoa entra para passar o tempo, para se distrair, para entretenimento. Aqui no Google você vai estar falando com pessoas que já estão interessadas no seu assunto, que já estão interessadas no que você fala, no serviço que você realiza, né? E como que você pode ajudá-la, né? Claro que não necessariamente ela tá querendo já escolher um psicólogo, pode ser que ela esteja procurando sobre ansiedade, mas ela não está determinada a passar com um psicólogo ainda ou fazer uma terapia. Mas é bacana porque você já começa a falar com um público que já está interessado no seu serviço, né? E qual que é o ponto negativo dessa estratégia do blog específico no Google? É que demora um tempinho também, né? Porque você tem que fazer, é parecido com as redes sociais, que você tem que fazer conteúdo de forma consistente, não precisa ser todo dia, ninguém produz blog todo dia, né? Não é como as redes sociais que você tem que produzir stories, tem que produzir vídeo, tem que produzir conteúdo todos os dias para ganhar alcance. Ela demora um pouquinho mais para funcionar porque o Google ele tem que ver também que você está produzindo conteúdo, ele vai identificar, quanto mais conteúdo você coloca dentro do seu blog, quanto mais blog post você cria, mais ele identifica o seu assunto e mais ele sabe indicar o seu blog post para as pessoas que estão fazendo as pesquisas, né? E aí o interessante é que o Google ele tem um mecanismo de identificar quem que está produzindo, qual que é a sua região, né? Onde que você está produzindo esse conteúdo e quem são as pessoas que estão próximas a você pesquisando por esse conteúdo. No algoritmo dele, né, na inteligência do Google, ele costuma mostrar blogs relacionados e também ele leva em consideração a localização de quem escreveu e de quem está pesquisando. Isso também é muito interessante. Então, toda vez que alguém entra, né, no Google e faz uma pesquisa, toda hora, gente, ele mostra uma resposta, um link, né, de respostas diferentes. Nunca é igual. E nunca é igual porque ele sabe quem é que está pesquisando e onde que essa pessoa está, né, e qual que é o interesse dela. E cada pessoa é única. Então, cada resposta lá do Google também é única, tá? Porque ele tem uma inteligência que ele vê quem que é que está pesquisando. Então, esses são os pontos positivos. E aqui, um ponto chave que eu gosto de falar para todo mundo, que eu gosto de sugerir esse blog post, é de você criar de forma mais estratégica. Então, Lu, sobre o que eu vou escrever? Primeiro que tem um monte de assunto que você tem domínio e poderia escrever, mas eu gosto de recomendar para os nossos alunos que comecem a escrever sobre textos que normalmente você já trata ali na terapia e que são assuntos que você costuma sugerir para o seu paciente de pesquisar mais, de saber mais sobre aquele assunto. Então, assim, você está ali na terapia. Por exemplo, recentemente eu estava conversando com a minha terapeuta sobre distorções cognitivas, né? E aí a gente abriu lá uma página no Google, começou a ler, né, informações. Por que não você produzir? Se é algo que você fala, que você sugere, que você fala para o seu paciente pesquisar mais,
para entender melhor do assunto, por que não você produzir um blog post sobre distorções cognitivas e você passa o link do seu blog post para o seu paciente? Então, a gente inverte, né, a produção, né? Qual que é o raciocínio da produção do conteúdo no blog? Primeiro, o que eu recomendo como estratégia, né, é você começar a produzir conteúdo. O que você gostaria que o seu paciente, que você já está atendendo, né, muito provavelmente, gostaria de pesquisar mais, gostaria de se envolver mais, se interessar por determinados assuntos. Aí você produz esses conteúdos, por exemplo, distorção cognitiva, quais são as 18 distorções cognitivas, e aí você explica no blog post, e aí na terapia você fala, ó, você aborda o assunto como você costuma abordar, e aí no final da terapia fala, ó, vou te enviar um link do meu blog para você ler mais sobre isso, a gente vai falar na próxima sessão, né? E aí esse paciente, você já tá nutrindo o seu blog com pessoas interessadas também em ler aquele conteúdo. Então, aquilo que serve para o seu paciente também vai servir para várias outras pessoas pesquisando esses assuntos na internet. Então, você já costuma usar de forma bem estratégica esse blog post. Faz uma lista de assuntos que você gosta de tratar na terapia, né, que você trata com frequência na terapia, e começa a produzir sobre esses assuntos e começa a compartilhar já com os seus pacientes, né? É bem bacana de você ter as primeiras ideias para produção de conteúdo, tá bom? E por fim, a última estratégia que eu recomendo fortemente, que é o que eu vejo a estratégia que mais traz resultados para psicólogos de forma mais rápida, é o anúncio no Google. Ah, Lu, mas você falou que não vale a pena fazer anúncio nas redes sociais porque a pessoa não necessariamente está interessada em passar comigo, ela gosta gosta dos temas que eu trato, mas ela não está procurando psicólogo. Exatamente. Essa é a grande diferença do anúncio no Google, porque a gente consegue anunciar para quem está pesquisando pelo nosso serviço. Então, você vai anunciar só para quem está pesquisando psicólogo perto de mim, psicólogo online, psicólogo especialista em ansiedade, psicólogo para atletas. Então, dependendo ali do tipo de serviço que você realiza, para quem que você quer anunciar, você escolhe. E aí você vai falar para o Google, Google, mostre o meu anúncio, mostre o meu serviço para quem está fazendo esse tipo de pesquisa na sua plataforma. Então, você não vai mostrar o seu anúncio para quem está pesquisando sobre iPhone. Você não vai mostrar o seu anúncio para quem está pesquisando outros produtos e outros serviços. Você vai mostrar o seu anúncio só para quem está pesquisando por psicólogo. Então, olha só que incrível, a pessoa já está determinada a passar com psicólogo, só que ela não sabe com quem que ela vai passar. Ela foi lá, perguntou pro amigo, perguntou para a família, perguntou para a mãe, ou ela tem vergonha de perguntar para as pessoas que estão precisando de um psicólogo. Existe ainda um tabu muito grande, né? E aí ela vai recorrer a quem, gente? Ela vai recorrer ao Google, psicólogo perto de mim. Então, o Google ele sabe, olha, o Google ele sabe onde você tá e ele sabe quem que tá pesquisando, onde é que tá também, né? Então, você consegue filtrar localização, você consegue filtrar gênero. Então, eu quero anunciar só para mulher ou só para homem ou para os dois. Eu quero anunciar para mulheres a faixa etária de 30 a 40 anos, que é normalmente quem tem poder aquisitivo, né, para pagar. Então você consegue fazer todos esses filtros, que é parecido com o Instagram até aqui, e consegue falar para o Google para quem que você quer aparecer de acordo com a pesquisa do usuário do Google. Então esse é o grande chave, é o divisor de águas do anúncio do Instagram pro Google. Então você consegue anunciar para quem está pesquisando por você, né? Então você vai ver que os 4 primeiros links, né, são sempre patrocinados, que é quem recebe mais cliques aqui no Google. Então, o psicólogo perto de mim, ele colocou exatamente a pesquisa que eu fiz, depressão e ansiedade. E aí ele coloca até a localização aqui, ó, do consultório, né? Psicólogo em Pinheiros, gente, Pinheiros é super perto do Butantã, em 15 minutos eu tô lá, né? Então, ele é muito preciso, é muito incrível e por isso que funciona muito bem, porque a gente tá anunciando pro público certo. Tá? Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, é muito interessante para que você veja mais conteúdo sobre anúncios no Google. A plataforma oficial do Google é Google Ads, né? Então, vai aqui, pesquisa, eu vou colocar aqui alguns vídeos de sugestão para você aqui debaixo desse vídeo, falando mais sobre a questão do anúncio, né? Então, psicóloga perto de você, particular. Então você já deixa claro também, você pode falar para o Google para quem que você quer anunciar, por exemplo, para todo mundo que estiver pesquisando psicólogo aqui na região do Butantã, em São Paulo.
Legal. E você fala para o Google também para quem que você não quer aparecer. Então, se você pesquisar lá no Google, por exemplo, por psicólogo grátis, psicólogo barato, psicólogo no SUS, psicólogo 24 horas, não é nada. Você não quer aparecer para essas pessoas. Você fala isso para o Google também. Então, você escolhe para quem você quer anunciar e para quem você não quer anunciar. Porque se alguém fizer uma pesquisa psicólogo grátis, ele vai bloquear, ele não vai mostrar o seu anúncio para essa pessoa. Então ele é muito mais preciso na hora da escolha do público, tá? Então pontos positivos é o alcance, então você está alcançando muito mais pessoas, pessoas que nunca ouviram falar de você, pessoas que, né, não sabem da sua existência, então você está alcançando pessoas, mas principalmente você está falando com o público certo, o público que quer um psicólogo agora, tá? Então é um público que está lá pesquisando pelo seu serviço, ele só não sabe com quem que ele quer passar. Então já tem um monte de psicólogos anunciando no Google e você está perdendo essa oportunidade de aparecer para esses pacientes que já querem passar em terapia, né? Então é muito importante que você considere nessa estratégia. Aí o ponto negativo, né, que eu coloco aqui, que é o investimento que você faz, né? Você tem que pagar para anunciar, para aparecer lá, né? Então, a grande diferença é de você usar o blog post você paga com o seu tempo, né? Você tá lá produzindo aquele conteúdo e subindo na internet. Aqui você paga com dinheiro. Mas o ponto positivo é que é um investimento flexível. Vou até te mostrar aqui, eu coloquei para lembrar de mostrar para vocês como é que funciona isso na prática, né? O caminho que o paciente faz até encontrar o psicólogo no Google. Então é um investimento flexível. Se você tem 300, 100, 200, 300 reais para investir por mês no Google, ele aceita, tá? Então você pode colocar um valor que fique confortável para você pagar e conforme você for tendo resultado, você pode ir reinvestindo mais, porque você vai acelerar a sua máquina de atração de pacientes, né? Então eu gosto de falar aqui se você tem interesse, né, em aprender mais sobre isso, se inscreva lá no nosso curso, né, que é o Máquina de Atração de Pacientes. Entra lá no site www.atraçãodepacientes.com.br para saber mais sobre isso, tá? Que é onde a gente mostra a estratégia completa, o passo a passo, a gente deixa tudo bem detalhado, como que você constrói, né, a sua máquina. Mas basicamente é usando o Google, o anúncio do Google a seu favor, tá? Então, deixa eu mostrar aqui os exemplos na prática, né, como é que funciona. Então, psicólogo, eu não vou colocar perto de mim não, que eu já coloquei no exemplo do slide, vou colocar psicólogo online. Então, olha só que legal. Psicóloga Raquel Ribeiro, atendimento online. Agende sua sessão online e dê o seu primeiro passo. Psicólogo online, Leonardo Muniz. Terapia online, psicóloga Samira. Psicóloga Ellen Sindel, terapia online. Então, tá vendo? Tem sempre os 4 primeiros links são anúncios, tá? Então, são patrocinados. Então, é gente que tá pagando para aparecer para a pessoa que tá fazendo essa pesquisa, né? E aí, é bacana, porque a pessoa vai clicar, vai acessar o seu site e vai chamar no WhatsApp, né, para conversar mais, para saber mais como é que funciona o seu atendimento e tudo mais. Então, essa estratégia que eu queria deixar aqui para você. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, assista mais vídeos sobre esse tipo de estratégia, que é muito eficiente mesmo para quem quer encher a agenda de forma rápida, tá? Espero que tenha ficado claro. Se você ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Um abraço!